Queridos, então, meus amados, vamos agora, eu quero participar com você uma historinha muito interessante, e essa história vai nos pontuar sobre a importância de fazer escolha. É importante usar a nossa liberdade de modo inteligente, de usar a nossa liberdade ao nosso favor, tá bom? Vou contar para você a história de um homem sem sorte. O homem não tinha sorte na vida. Tudo que esse homem fazia dava errado. E esse homem decidiu, ele pensou, eu vou procurar meu pai e a minha mãe e vou procurar saber se eles são felizes, se a vida deles fazem sentido, porque a minha não faz. Vou procurar meus irmãos também e vou saber se eles sofrem tanto quanto eu, porque eu sou muito infeliz, eu sou muito sem sorte, dizia esse homem. Então esse homem decidiu que depois de perguntar pai, mãe e irmãos, se ele não tivesse resposta, ele iria até o fim do mundo, porque ele iria encontrar o Criador, porque o Criador teria que explicar para ele por que ele era tão sem sorte na vida assim. E então assim ele fez, sabe? Ele foi ao seu pai e à sua mãe e perguntou, pai e mãe, por que eu sou tão sem sorte? Por que nada para mim dá certo? E o pai e a mãe respondeu, meu filho, não tem explicação, porque eu e a sua mãe criamos você para ser muito feliz, e nós somos muito felizes. Nós temos muita sorte de ter você, nós somos felizes. Então ele pensou, bom, não tem nada a ver com meu pai e com a minha mãe, vou perguntar aos meus irmãos. Então ele foi aos seus irmãos e perguntou aos seus irmãos, e os seus irmãos também responderam para ele, nós somos felizes, mano, pra gente tá tudo bem, a gente tem família, a gente escolheu viver desse jeito, a gente é feliz. Aí ele ficou convencido, bom, meu problema é com o Criador. Não é meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Meu problema é com o Criador. Então eu vou viajar até o fim do mundo, mas eu quero que o Criador me diga por que eu sou tão infeliz. Então esse moço arrumou a sua bagagem e começou a viajar. Então ele anda um mês, um ano e um dia. Ele chega numa floresta, sabe? Uma floresta rasinha, com poucas árvores. E ele escuta um gemido, sabe? Um gemido de dor, passando por ali. E aí, quando ele dá atenção ao gemido, a voz chama ele, vem cá, ai, vem cá. E ele então vai, e ele vê um lobo todo quebrado, magérrimo, os ossos aparecendo. E o lobo fala com ele, onde é que você vai andando com tanta pressa? E ele fala, eu vou até o fim do mundo porque eu preciso falar com o Criador, porque eu sou um homem muito infeliz, eu sou muito sem sorte, e eu preciso que o Criador me diga por que eu sou tão infeliz assim. Aí o lobo fala com ele, bom, já que você vai conversar com o Criador, fala para o Criador o que está acontecendo comigo, pergunta para o Criador lá, por que eu estou aqui nessa magreza, por que eu estou aqui sofrendo tanto, com tantas dores, e eu nem morro e nem melhoro. Vai lá e fala com o Criador. Aí o homem fala para o lobo, eu vou, mas eu estou com pressa. Foi embora. Andou mais um ano, um mês e um dia. E ele chega em um ambiente onde tem um ambiente meio desértico, poucas árvores, mas tem uma árvore de pé. Mas aquela árvore só tem 3 folhinhas, sabe? E ele está passando com pressa e a árvore chama ele. A árvore chama ele e fala com ele, onde é que você vai, rapaz? E ele fala, eu estou indo até o Criador, porque eu quero saber por que eu sou tão infeliz. Eu sou um homem sem sorte. E a árvore fala, você está vendo, eu só tenho 3 folhinhas, elas estão caindo muito rapidamente. Já que você vai falar com o Criador, pergunta para o Criador por que eu estou secando desse jeito, por que eu estou morrendo a cada dia. E ele então fala para a árvore, eu estou com pressa, mas pode deixar que eu vou perguntar ao Criador e na volta eu te falo. E aí esse homem vai apressadamente. Anda mais um ano, um mês e um dia. E chega num outro povoado, sabe? E ali ele vê uma casa. E naquela casa tem uma moça na janela. E ele está passando apressadamente, a moça chama ele. E fala com ele, entra aqui na minha casa, toma um café comigo, fica comigo. Ele entra. Toma café com a moça. Conversa com a moça. Mas a moça fala com ele, fica aqui comigo. Ele fala, não, eu estou com pressa, eu tenho que conversar com o Criador, eu preciso saber por que eu sou tão infeliz. A moça então fala com ele, bom, já que você vai falar com o Criador, pergunta para o Criador, por que eu sou tão solitária? Por que eu jamais encontro alguém para ficar comigo? Fala para o Criador
Tá bom? Ele falou, tudo bem, na volta eu passo aqui, mas agora eu estou com pressa, eu vou. Foi embora. Andou mais 1 ano, 1 mês e 1 dia. Aí ele chegou num lugar com aparência de fim do mundo mesmo. Não tinha uma montanha, sabe, no horizonte aquela coisa pálida. Então ele entendeu, bom, chegou no fim do mundo, não tenho mais nenhum horizonte para eu me guiar. Parei por aqui. Mas quando ele parou, ele viu uma pedra e viu um homem sentado, ele entendeu, é o Criador. E então ele chegou perto do Criador. E ele perguntou para o Criador por que ele era tão infeliz, por que ele não tinha sorte na vida, por que suas coisas nunca davam certo. E o Criador explicou tudinho para ele, tintim por tintim, sabe? Explicou em detalhe, deixou na mão dele a receita da felicidade. E aí ele ficou tão satisfeito que estava vindo embora. E o Criador então chega para ele e pergunta para ele, volta aqui, você não está esquecendo de nada não? Aí ele falou, sim, quero perguntar para o senhor, o lobo lá do começo perguntou por que ele está tão magrinho, por que ele está morrendo. A árvore mandou perguntar para o senhor por que ela só tem 3 folhas. Quando chegar lá agora, ela não deve ter folha nenhuma mais. Mas ela quer saber por que ela está morrendo também. E aquela moça, a última casa que eu passei, quis saber também do senhor por que ela é tão solitária, por que ela não consegue ninguém para viver com ela, por que ela é tão triste. Aí o Criador sentou ele de novo e falou, vou te explicar. Aí explicou a questão do lobo, explicou a questão da árvore, explicou a questão da moça também. Aí ele agora volta rapidamente, sabe? Ele volta rapidamente. E aí ele chega na casa da moça. Ele agora anda mais 1 ano, 1 mês e 1 dia de volta para casa e passa na casa dessa moça. E quando ele chega na casa da moça, a moça pergunta para ele, e aí, teve com o Criador? Ele fala, tive com o Criador. E a moça fala, e sobre mim, o que o Criador falou? Sobre você, o Criador falou que você está sozinha assim, porque não aparece ninguém que te ama, não aparece ninguém que gosta de você, não aparece ninguém que te quer. O Criador entende que você tem bastante propriedade, que você é uma pessoa farta, né? Mas não aparece ninguém que queira se casar com você. Enquanto não aparecer, você vai viver assim mesmo. Aí a moça fala, você não quer casar comigo? Não quer ficar aqui e casar comigo? Ele diz, não, eu não posso. Porque o Criador falou para mim que a minha sorte está no mundo, que é para eu ficar atento às bênçãos que eu vou conseguir. Então eu não posso ficar aqui com você. Aí a moça ficou triste. E ele pega e vai embora. Anda mais 1 ano, 1 mês e 1 dia e chega na árvore. E a árvore então pergunta para ele, teve com o Criador? Tive com o Criador sim. A árvore pergunta, o que o Criador falou a meu respeito? Aí ele conta a história para a árvore. O Criador foi bastante cauteloso e me explicou que há muitos anos atrás, antes de você nascer, uns piratas roubaram um tesouro muito grande e plantaram aqui debaixo, esconderam o tesouro aqui. E depois eles sumiram. E aí a sua semente caiu em cima desse baú de ferro. E agora a sua raiz está crescendo muito e está encontrando esse ferro, não está achando terra. Por isso que você está morrendo, por isso que você já nem tem mais folhas. O Criador mandou dizer que é por isso. Aí a árvore fala com ele, cava, pega o tesouro para você, mas me dá uma chance de viver. Mas ele diz, não, eu não posso que o meu destino está no mundo. E o Criador falou para eu ficar bem atento, porque coisas muito boas vão me acontecer. Então não tenho tempo para fazer isso aqui. E foi embora, andou mais 1 ano, 1 mês e 1 dia. E chegou aonde? Chegou no lobo. Ele ia passando apressadamente, mas o lobo estava lá, né? E o lobo chamou ele, perguntou para ele, teve com o Criador? O que o Criador falou sobre você? E ele falou, o Criador falou sobre mim, que a minha sorte está no mundo, e se eu ficar muito atento, eu vou ser muito feliz, porque ele vai me oferecer coisas fantásticas, minha vida vai mudar. Mas aí o lobo diz, mas e sobre mim? O que o Criador falou? Ah, sobre você, o Criador falou o seguinte, que você está morrendo de fome, e que se não aparecer um idiota, um imbecil, para você matar e comer, você vai morrer mesmo de fome. O que o lobo fez? Matou o idiota. E a história acabou. O homem realmente era sem sorte. Mas se você presta atenção nessa história, você vai ver que ele tinha lá a moça, que era a resposta de Deus para a vida dele, né? Ele tinha o tesouro na árvore, que era a riqueza para a vida dele, mas ele não deu atenção.
Então, meus amores, isso é uma fábula. É uma fábula. A árvore não fala, lobo também não fala, não é? É uma fábula. Mas vem remeter a história da nossa vida. Onde é que está a nossa felicidade? Nas nossas escolhas. Onde é que está a nossa felicidade? Escolher cuidar da sua esposa. Quando ela tiver dodói, porque quando ela melhorar, ela vai ter muita gratidão por você. Escolher cuidar do seu esposo nos dias maus, e quando ele melhorar, ele vai entender que mulher igual você não tem nesse mundo, porque passou com ele os dias ruins. Isso é investimento no mundo espiritual, isso é escolha, sabe? Então o livre-arbítrio, ele é nos dado para a gente ser feliz. Por isso que a Bíblia vai dizer, hoje eu te ofereço a vida e a morte. Deus ofereceu para esse homem sem sorte. O Criador ofereceu um bom casamento, ofereceu riqueza, mas ele escolheu a morte. Esse é o mistério que tem dentro do Evangelho, entendeu? O tesouro está aí, pega o tesouro, né? O tesouro está aí, pega o tesouro. Mas o que é que nos impede de fazer as escolhas certas? Nossa paixão. Nos impede de fazer a escolha certa. As nossas misérias, sabe? Às vezes o ser humano troca 8 segundos de prazer, 8 segundos orgásmico. Ele troca 8 segundos pela honra do seu ministério. Ele troca 8 segundos pela honra da sua família. Ele troca 8 segundos, sabe, por uma vida na presença do Senhor. Ele troca o ministério de uma vida inteira por uma aventura de apenas uma noite. São escolhas que você tem que fazer. Né? Você não pode ter tudo, isso é bom que a gente entenda. Eu não posso ter tudo, eu sou livre para escolher. Mas aí a Bíblia vem nos ensinar algo fantástico, meus queridos. Tanto os amados de casa, quanto a nossa plateia ilustre que está aqui conosco hoje. Né? A Bíblia vai dizer que o homem pode plantar o que ele quiser, mas a colheita é obrigatória. Se você plantou vento, você colhe tempestade. Se você escolheu plantar vento, pode ficar tranquilo que o que virá aí será tempestade. Mas se você resolveu plantar amor, plantar compaixão, você vai colher também compaixão, né? Se você semear no Espírito, você vai colher do Espírito. Se você semear na carne, você vai colher da carne. Por que tantas vezes aqui eu costumo dizer para as pessoas, isso sem nenhum prejuízo, sem nenhuma ofensa a ninguém, mas simplesmente mostrando para as pessoas uma coisa que a gente chama de causa e efeito, né? Quer dizer, eu posso afirmar para cada um de vocês que você pode fazer o que quiser da sua vida. Mas, por exemplo, quando Deus diz para o homem para não adulterar, para não ter outra mulher fora do casamento, para ele se contentar com a esposa dele, o que Deus está dizendo? Eu não quero que você seja feliz, eu não quero que você aproveite a vida. Ao contrário, Ele está dizendo para você o seguinte, eu quero que você seja feliz agora, eu quero que você tenha uma velhice feliz, eu quero que você tenha sossego na sua vida, eu quero que quando você se aposentar, seja você e a sua família, que você olhe para tudo que você fez e diga, eu fiz bem feito, eu cuidei bem feito, eu não tenho nenhuma interferência externa. O que Deus deseja é que sejamos bênção nas mãos dEle. Quer dizer, Deus faz as melhores escolhas e aponta para a gente, o caminho é esse, andai por Ele. Agora, Ele não decide para nós, Ele deixa a gente escolher, né? E aí depois tem as consequências. As consequências não tem jeito, né? São as marcas do caminho. E sobre isso é bem interessante, eu conheço uma história de um certo pai, sabe? Que toda vez que o filho cometia um pecado, esse pai falava com o filho, toma aqui esse prego, crava esse prego ali naquela tábua. Bate, dá umas 3 batidas com esse martelo e deixa o prego lá, sabe? E toda vez que o filho fazia alguma coisa errada, o pai mandava o filho cravar o prego na tábua. E depois de muitos anos, centenas de pregos cravados na tábua, o filho cresce e entende, pai, eu entendo que eu errei tanto com o senhor, eu fui tão rebelde, o senhor nunca me bateu, mas sempre mandou eu cravar esse prego lá, esse era o meu castigo. Agora eu queria pedir ao senhor que me perdoasse, sabe? Eu queria pedir ao senhor que me perdoasse e me permitisse tirar os pregos daquela tábua. O pai falou, meu filho, já que você está arrependido, eu te perdoo e você pode ir lá e arrancar os pregos daquela tábua. E o rapaz foi lá, alegremente, arrancou os pregos da tábua. Mas depois que ele arrancou os pregos, ele olhou que ficou os buraquinhos.
Então ele foi e perguntou para o pai, e agora o que eu faço com os buraquinhos? O pai disse, quanto àquilo não tem jeito, aquele é o memorial, aquilo é a consequência do pecado, com ela você vai ter que lidar, nunca mais vou te lembrar, mas toda vez que você olhar para aquela tábua, se olhar, vai se lembrar, foi ali onde você caiu, mas também foi ali onde você se levantou, né? Agora, a consequência do pecado não tem como escapar dela, por isso, fazer as boas escolhas é direito do homem, é direito do homem, amém, meus amados? Então, queridos, que Deus em tudo nos abençoe, que Deus encha a vida de cada um dos nossos queridos aí de gozo, de graça. Que a igreja de coração ardente, todos que nos assistem, de qualquer denominação, sejam agora iluminados pelo Espírito Santo de Deus e tenham o prazer de viver na presença do Senhor. E vamos lembrar, nós não somos homens sem sorte, nós temos sorte, nós temos sorte. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, amém? Nós temos dono. Toda vez que Satanás vier contra nós, toda vez que algum desavisado chegar numa casa de demônios e encomendar uma maldição contra nossas vidas, toda vez que algum desavisado chegar numa casa de demônios e encomendar um trabalho contra nós ou nossas famílias, será dito para ele, pelo leão da tribo de Judá, com esse não funciona, porque eles foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Será assim, porque nós fizemos uma escolha, seguirei ao meu bom mestre, haja o que houver, custe o que custar, não vou negar o nome de Jesus, nas lutas e nas provas, não vamos negar a Jesus, e assim, meus amados, ele também tem compromisso conosco, amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.